Tem grandes coisas que não nascem de um planejamento, de um plano estruturado. Nasce de uma pessoa que está vivendo uma dor, sofrendo, e ela simplesmente percebe, poxa, isso pode ser muito melhor. Eu nasci em Governador Valadares, interior de Minas, e com 17 anos fui estudar em Belo Horizonte computação. Dali eu já passei 15 anos imerso, trabalhando muito no mercado corporativo, numa multinacional, e minha vida teve sempre duas grandes dimensões, a tecnologia e a igreja. Então, eu liderava a juventude da minha igreja lá em 2008, quando não tinha nenhuma plataforma. Então, fazendo retiros, conferências, acampamentos para jovens, festas. Foi muito legal que eu fui adquirindo toda essa experiência e vivendo como que você organiza, cuida das inscrições, recebe esses valores. Ficava em todo culto, no final do culto, com o meu computador aberto, anotando numa planilha quanto que cada pessoa já pagou, quanto que faltava, e fazendo isso tudo de maneira muito manual. Levava o dinheiro do pessoal para casa. E até que eu pensei, caramba, quantas igrejas a mais vivem essa mesma dor? Quantos líderes de jovens vivem essa mesma dor que eu vivo? Dezenas e dezenas e dezenas de milhares que estão fazendo isso dessa forma manual. Isso não precisa ser assim, isso pode ser muito mais eficiente, muito mais seguro, muito mais organizado. 15 de março de 2020. Exatamente até aquele dia, nós teríamos o maior faturamento histórico da empresa. E naquele dia veio o aviso, tudo fechado, tudo parado, não podemos mais ter eventos, não podemos ter mais grandes encontros de pessoas. Chegou o período da pandemia, Covid-19. E aí, daquele dia para frente, eu vi o mundo desmoronar assim diante de mim. E em paralelo, eu fiquei muito mal emocionalmente. E aí, em junho da pandemia, eu comecei a fazer terapia. E foi muito importante para mim. Até aquele momento, eu achava que terapia era para os fracos. Terapia era para quem não era cristão. Quem é cristão é forte, tem Deus. Então foi um tratamento de Deus muito, muito específico e muito grande comigo durante todo esse período. E aí a gente foi tentando vencer, vinha uma primeira onda, depois voltava e aqui não saía do outro lado. E a gente foi ali segurando as pontas do jeito que dava. Mas aí chegou o dia do Natal de 2020, dia 24 de dezembro. Foi o dia que mudou totalmente a nossa história. Quando a gente achava que estava no fundo do poço, né, veio uma grande bomba. Eu e meu sócio, a gente descobriu que o nosso financeiro, a pessoa do financeiro, a pessoa mais antiga da empresa, estava nos roubando há tempo já. E aí foi um soco na boca do estômago. Começamos a fazer todos os cálculos, abrir planilhas, extratos e descobrir todo aquele rombo. E quando a gente viu, era muito maior do que a gente imaginava. Era irreversível. Estamos quebrados. Literalmente quebrados. E eu estava buscando muito a Deus nesses dias, né? Mais do que nunca. No dia 1º de janeiro veio um vídeo para mim de um cara que eu já seguia há bastante tempo. E aí nesse vídeo ele falava assim, o que realmente importa em 2021. E aí quando eu comecei a ouvir aquele vídeo, muito rapidamente eu estava entendendo que era Deus falando especificamente comigo. E aí ele fala assim, Deuteronômio 8:3, e ele diz, eu deixei você passar por esse deserto, meu filho. Eu deixei vocês passar, eu estava testando e provando o seu coração. Mas eu cuidei de você durante esse período, estou cuidando, eu que providenciei o maná. O pai que ama o filho, ele disciplina o filho. A correção de Deus e os testes que Deus nos dá é por amor. E aí, quando eu li aquilo e ele estava explicando sobre aquilo, eu falei, caramba, não vai acabar a história aqui. Se foi o Senhor que deixou eu viver isso tudo, e Ele está me dizendo que eu vou chegar numa terra prometida, então não é para desistir. E aí, diante dessa palavra, eu chamei minha esposa, a gente conversou e foi muito incrível, cara, porque ela imediatamente falou assim, eu vou voltar a trabalhar com você e eu vou cuidar do financeiro. Ali a gente pegou, cara, todas as nossas economias, toda a nossa grana que a gente juntou, na nossa história de trabalho, e colocamos na empresa. E ela não reclamou nenhuma vez comigo, cara. Ela não apontou o dedo na minha cara e falou nenhuma vez assim, Luiz, ela só falou assim, tô com você, eu cuido disso aqui agora, vou voltar a trabalhar com você. E para coroar isso tudo, essa psicóloga que eu comecei a fazer a terapia, logo que tudo isso aconteceu, ela falou assim, Luiz, daqui 2 anos você vai agradecer essa pessoa que te roubou. Eu não acreditei, né? Eu falei, você tá brincando, como assim eu vou... Como é que eu vou agradecer essa pessoa? Naquela época eu tava querendo matar essa pessoa. Ela falou assim, você vai agradecer, porque as grandes mudanças que vão acontecer na sua vida a partir disso
vai transformar você em tudo aquilo que Deus tem para você. É isso que vai fazer você tirar da sua frente aquilo que estava te atrasando e você vai se tornar uma nova pessoa, que vai poder conquistar, avançar. Ponto. 2 anos depois, a gente tinha pago todos os empréstimos que nós tínhamos pegado. 2 anos depois. A gente tinha crescido 150%, depois 100% mutuando. Nós vivemos um milagre absurdo depois disso tudo. Exatamente 2 anos depois. Mais que dobramos durante 3 anos seguidos. Mas o que mais brilha os meus olhos, o que mais me motiva, o que mais me alegra é quando a gente está conversando com nossos clientes, batendo um papo e a gente ouve deles. A inscrição, vocês, o seu time, vocês não são apenas um fornecedor, apenas uma plataforma. Vocês são um parceiro estratégico para os nossos eventos, para a nossa organização, para a nossa igreja. A inscrição hoje é a maior plataforma de eventos cristãos do Brasil. Nós temos um coração de servo, conectado com o propósito real de servir ao Senhor com excelência, de expandir o reino, de unir pessoas para transformar vidas. Se você organiza eventos, você sabe o peso que eu estou falando. O grande desafio de gerenciar as inscrições, fazer a grande divulgação, ver as pessoas se inscrevendo e alcançando todo o volume que você espera de recursos para fazer o seu evento acontecer. As pessoas chegando no dia do evento, o check-in sem filas, noites às vezes sem dormir para organizar toda aquela logística. Você não precisa carregar isso sozinho. Você tem um chamado. A inscrição existe para que nada impeça de cumpri-lo com excelência. Tudo o que fizeres, fazei de todo o coração para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3, 23.